E no episódio de hoje vamos falar aí um pouco sobre sanidade vegetal, já que a nossa convidada é especialista em proteção de plantas, tem mestrado em agronomia aqui pela Universidade Federal de Goiás e manja muito do assunto, além de ter aí uma importância dentro do cenário geopolítico aqui do nosso país, mundo Goiás. Ela é fiscal estadual agropecuária e gerente de sanidade vegetal da Agência Goiana da Agrodefesa, que é o órgão do governo aqui do estado de Goiás, né, que protege as nossas culturas. Ela é engenheira agrônoma formada pela Unirv de Rio Verde e especialista em proteção vegetal, como eu já falei, pela UFV, mestre em agronomia pela Universidade Federal de Goiás. Além de gerente na Agrodefesa e também vice-presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do estado de Goiás, o CREA. Estamos falando da Daniela Rézio. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada, Pedro, pelo convite. Imagina. Obrigado a você, né, pelo seu tempo aí de poder vir aqui trocar uma ideia com a gente, né, que a agenda sua com esse tanto de coisa deve ser corrida, né? Muito corrida. São vários programas estaduais que nós fazemos a gestão, né, em prol da economia agrícola do nosso estado. Perfeito. Então, hoje você está aí à frente de uma gerência da Agrodefesa? Sim. Eu ocupo esse cargo desde 2017. Onde eu faço a gestão da sanidade do estado de Goiás, junto com os fiscais estaduais agropecuários que atuam no campo, os engenheiros agrônomos, todos filiados ao nosso Conselho CREA Goiás. Perfeito. E o que é a Agrodefesa em si? O que ela faz? Qual que é a importância dela no nosso estado? Então, é um órgão estadual de defesa agropecuária. Cada unidade da federação tem uma agência que unidade leva... da federação seria cidades? Não, os estados, dos né? estados. Dos estados. Cada estado tem uma agência que leva um nome diferente. Por exemplo, aqui em Goiás é a Agrodefesa, Agência Goiana de Defesa Agropecuária. Em Minas é o IMA, o Instituto Mineiro de Agricultura e Pecuária. Então, cada unidade da federação tem um órgão estadual de defesa agropecuária que é um braço gestor do Ministério da Agricultura e Pecuária, né? Então, ele é uma instância federal e nós uma instância estadual. Entendi. Então, por exemplo, a gente está com um surto de ferrugem asiática. Isso. Agora a gente falou aqui sobre o greening na fruticultura, nos citros, né? Então, aí a Agrodefesa atua junto com políticas públicas para poder amenizar os impactos e orientar os produtores. A disseminação, né? Nesse momento agora, você tocou num assunto muito importante que a Agrodefesa está totalmente envolvida com a contenção do HLB, né, que foi recentemente detectada por nós, né, os fiscais em suas inspeções de rotina, junto também com o Senar, que o Senar tem uma equipe de assistência técnica que suspeitaram da praga, entrou em contato com a minha equipe. Nós fizemos a coleta e encaminhamos para o Laboratório Federal do Ministério da Agricultura, onde emitiu o laudo oficial. Então, nesse momento agora, a gente está focado em fazer um levantamento da abrangência do foco no estado de Goiás. Até porque nós estávamos livres dessa praga, que é uma praga quarentenária, onde vários citricultores estão vindo do estado de São Paulo, Minas Gerais, para investir aqui, né, porque a nossa sanidade ela é muito efetiva e elogiada a nível estadual, até de Brasil. E lá em Rio Verde também é um polo de produção de citricultura, né? Também. Tem uma área enorme entrando lá. Nós fomos responsáveis por autorizar agora a aquisição de mudas para uma área de mais de 400 mil hectares. Então, 400 mil hectares? Sim, um grande investidor que já tinha experiência no ramo, né, de São Paulo. Ele é produtor de soja também. Então, assim, essa cultura ela tem se expandido bastante, esse campo, porque ele é favorável, até porque o Brasil é o maior exportador de suco, né? E a Flórida, onde concorria com o Brasil, o greening devastou né? o pomar. A gente teve recentemente aqui até com um técnico lá da região sudoeste, e ele estava falando mesmo que Goiás está virando referência, né, na prevenção, né? Não pode deixar chegar, né? Que se chegar... E hoje, Pedro, o principal problema nosso é conscientizar a sociedade de não adquirir essas mudas do comércio ambulante. Você deve ter observado aqui nas margens das vias públicas, principalmente aqui perto, na saída para a BR, caminhõezinhos parados vendendo mudas, né? As pessoas não entendem que a Agrodefesa, quando apreende, faz a destruição, é porque ela é potencial disseminador de pragas. Exato. Vem de viveiros que não são registrados no Ministério da Agricultura e nem inspecionados por nós. Tanto é que lá em Campo Limpo, onde foi detectado o HLB,
vinha recorrente as apreensões do comércio de mundo ambulante. Então, possivelmente, de acordo com as investigações que nós estamos fazendo, um vetor contaminado pela bactéria adentrou no pomar do comerciante. E aí já era, né? Aí já era. Aí nós estamos fazendo só trabalho... controla, né? Não tem... extermina, né? Não, a gente tem como controlar o vetor, que é um psilídeo, um inseto minúsculo. Uhum. E já a planta, depois de infectada, só erradicação. Só erradicação, né? Bacana. E também falando aqui de outras culturas, né? Principalmente a questão do tomate, né? Que hoje o nosso estado ele é líder na produção, né? Na safra de 2024. E a safra de 2024 deve crescer aí 36%, podendo chegar aí até 1,4 milhões de toneladas, de acordo com o IBGE. Né? E como é que você vê o cenário do tomate aí em Goiás hoje? Olha, Pedro, eu vou te falar uma coisa. Como eu te disse, eu não sou muito boa de números, mas desde quando eu assumi a gerência em 2017, nós somos líderes na produção de tomate. E essa produção ela já teve um recorde em 2018 e agora a área está crescendo. Então, assim, Goiás é referência, não só em tomate, girassol também nós ocupamos o primeiro lugar no ranking. E a previsão é que a gente permaneça. E são municípios como Cristalina, né, que é um município que referência aí na irrigação, a nível até latino-americano. Se brincar mundial, né? Se brincar mundial. E aí tem Morrinhos, né, onde nós temos empresas, temos viveiros e temos empresas processadoras também, né, localizadas. Vianópolis, Piracanjuba, Pontalina. Então, assim, são municípios que investem fortemente e sabem a importância da sanidade. Então, hoje em dia, esses produtores que são aliados do serviço público entendem por que nós adotamos medidas legislativas, que é em prol deles, para a economia do estado. Tanto é que lá em Morrinhos é o único município no estado de Goiás que nós dividimos ele, que você faz o escalonamento do plantio para diminuir a população da mosca branca, que é a causadora do geminivírus, para evitar queda na produtividade. Então, eles seguem. Quando um ou outro não segue, eles correm lá, pedem ajuda para a agrodefesa e a gente vai lá com nossos fiscais, orienta o produtor, recomenda para ele. E aí, logicamente, aquele produtor infrator, né, ele é penalizado. Mas isso tem sido cada vez menor, né, porque o nível de conscientização tem aumentado. E a agrodefesa tem orientado bastante. Até a gente tinha no passado uma imagem de órgão punitivo, mas não. Todas as medidas nossas são feitas campanhas, educação sanitária, para mostrar para o produtor os benefícios da adoção das medidas. Porque quando o órgão está fiscalizando é punitivo, né? Mas quando dá o problema, não, ajuda a gente aqui, socorre a gente, né? Justamente. E o pessoal não entende, né? Igual a senhora comentou aí sobre a questão do pessoal que vende as mudas aí nas beiras das rodovias. Isso. Tudo certo, ele precisa trabalhar, ele precisa conquistar o ganha-pão dele, né? Precisa sustentar a família dele, mas a responsabilidade é muito grande. Mas vamos pensar uma coisa, eles precisam, para eles continuarem, eles deveriam ter um viveiro, comprar de um viveiro registrado, né? Agora você pensa nos viveiristas que investem capital, recurso humano, tecnologia, inovação para produzir uma muda de sanidade, para garantir o status fitossanitário do estado, a produção do produtor, e aí vem um atravessador, né, e comercializa. Para nós, que assim, da sociedade de modo geral, dono de casa, chacareiro, pensa assim, poxa, que bacana, tá passando aqui na minha porta, a muda é mais cara, e é mais cara. A muda é mais cara, mas eu não vou pagar né? nem o frete, tá aqui na porta, eu já vou comprar. Eles não sabem que tá levando problema para dentro de casa. Exatamente, né? Eu trabalho muito com hortaliças, principalmente as folhosas, e assim, é nítido quando a gente vê uma muda que ela foi feita num ambiente propício de qualidade, estruturado, e quando é uma muda que não tem procedência. É visível a sanidade. É visível a sanidade, é visível o desenvolvimento posterior da planta. Então, tudo isso, né, é o famoso barato que sai caro. Barato que sai caro. Geralmente, a gente, como agrônomo, né, também um médico sofre por isso. Onde vai, tô sentindo isso. Eu chego lá, minha plantinha tá cheia de fungo, não sei o quê. Eu falei assim, onde adquiriu? Um caminhãozinho passou aqui. Eu falei assim, então, você já trouxe a praga com ela, não é que tá aqui no ambiente. Já trouxe e ela disseminou e criou um ambiente perfeito para se disseminar. Então, esses riscos que a gente tem alertado, tem conscientizado, porque a agrodefesa, quando apreende um caminhãozinho desse, o pessoal acha que a gente está prejudicando, né, quem está ali trabalhando, mas não é. Tem condições dele se regularizar, adquirir mudas de viveiros registrados. Boa. Daniela, e aí, voltando aí à questão do tomate. Do tomate. Você falou aí do geminivírus, né, que
transmitida aí pela Bemisa Tabassi, famosa mosca branca. Isso. E que é o vira-cabeça, né? Ovelha cabeça? Não, vira-cabeça. Vira-cabeça, isso. O vírus de sintoma, né? Justamente, o famoso. Popularmente o pessoal fala. Popularmente. Mosaico dourado. Mosaico dourado. E além do mosaico dourado, quais são as outras doenças que você vê como as principais de Goiás, as que têm impacto econômico no nosso estado? Pro tomate, por exemplo, a mosca branca, ela ataca tudo que vier na frente, só que ela tem algumas preferências. E aí, como as culturas são sazonais, ela muda, ela migra. Do tomate, ela vai para outro, vai para soja, vai para feijão, pega tudo. Pega tudo. Né? Só que no tomate, ela é prejudicial por causar o geminivírus. E aí o controle é dificílimo. O produtor já é uma cultura que exige bastante tecnologia, investimento, né, de insumos. Então, a mosca branca, ela vem para causar danos maiores. Então, no tomate hoje, a gente fala que é a praga de maior importância econômica. Né? Mas tem outras, tem as lagartas, tem outras pragas. Mas essas, pelas boas práticas, o produtor já consegue fazer o controle. Já a mosca branca, há necessidade do órgão estadual intervir, estabelecer essas medidas, né, como o vaso sanitário, o calendário de semeadura, de transplantio, para evitar que na época baixar a população para que na próxima safra o risco seja menor. O risco seja menor, né? É. E o problema da mosca, né, porque ela é sugadora de seiva, né? Sim. E aí ela vai atrofiando todo o desenvolvimento da planta, né? Vai. E aí quando vê, não produz nada, né? Nada, porque ela atrofia, não tem como fazer a fotossíntese, né? Sem a seiva e ali, é um vírus, né? É não um tem vírus, como bater justamente. um inseticida, um fungicida. Tem que ser um viricida, que no caso é uma vacina, né? Que não E aí, existe. aí o produtor tem que investir muito, né? Se não fizer essas medidas, investir muito em prevenção, em produtos, né? Que vai prevenir a introdução dela. Só que hoje que a gente mais quer a sociedade consumir menos agrotóxicos, Total. né? Só que dá para viver sem eles? Quase improvável. Eles vêm, se usar de medida correta, respeitar período de carência, né? É um benefício para o produtor e para nós que precisamos do alimento. E o tomate já foi conhecido por ser famoso na utilização de grandes quantidades de defensivos químicos. Né? Justamente. E hoje já não é tanto assim, né? Não Hoje é já tanto. E hoje também, diminuiu Pedro, bastante. tem a inovação do uso do bioinsumos tem fortalecido ainda mais, né? Em Morrinhos, onde está uma das maiores áreas, nós temos alto investimento de produtores utilizando os biofarm, né? Até o ex-secretário de Agricultura é um dos incentivadores do uso do bioinsumos. Então, assim, é uma modernidade em benefício do produtor. E eu também acho que é um caminho sem volta. Caminho sem volta. O uso do bioinsumo, porque ele é barato de ser produzido, né? O produtor ele pode fazer on-farm, Isso. Né? Desde que siga as orientações também. E os benefícios são muitos, né? Aí tem o custo da instalação, mas depois o custo-benefício, ao Dilui. longo prazo, você vai tirando, isso aí vai diluindo, né? E nós já temos empresas aí que dão toda assistência ao produtor. E o Brasil é referência no uso do bioinsumos. E agora, a Secretaria do Estado de Goiás, ela foi a primeira a sair na frente a publicar uma portaria do uso de bioinsumos. E nós, da Agrodefesa, estamos incentivando o uso. Vamos adotar igual tem o agroativo. Você deve ter entrevistado o Rodrigo Baió, que ele deve ter te falado. Então, nós temos o agroativo para agrotóxicos e nós queremos implantar também para o uso de bioinsumos, que valoriza, né, a produção, a cultura, o preço, o valor de mercado. Então, nós estamos, agora recentemente, dentro da minha gestão, eu assumi a coordenação de agrotóxicos e bioinsumos. Ela era uma gerência à parte, e aí ela foi dividida para criar uma gerência de educação sanitária, que foi até uma demanda do governador do estado. E aí, com isso, a Sanidade Vegetal assumiu também a coordenação de agrotóxicos e eu introduzi o bioinsumos justamente porque a Secretaria da Agricultura tem incentivado e a gente tem visto, né, os benefícios a nível de campo. E o que eu já falei muitas vezes aqui em vários outros episódios é que, principalmente o público leigo, né, do pessoal que não tem tanto convívio técnico com o agro, que não entende um tanto da rotina, mas vê a mídia às vezes pintando que o agro utiliza muitos defensivos químicos, quer de todo jeito utilizar,
mas ele não entende que é muito caro. É não é isso. barato, né? Não é barato. O produtor, ele não acorda e fala assim, já sei, eu vou aplicar hoje. Não é assim que funciona. Você não precisa, eles não queriam nem precisar, porque Não é? encarece a Encarece produção. demais, né? E outra, hoje em dia, cada vez mais precisa de pessoa capacitada. Né? Não é mais qualquer tratorista, né? Não é São mais. técnicos especializados, profissionais que são habilitados, capacitados para estar ali naquele cargo. São cargos que exigem cuidados. Hoje em dia, os maquinários, implementos, todos tecnificados, né? Não, e o maquinário de tomate é caríssimo. Caríssimo. Porque ele é específico, né? Ele é específico. Não é de é alto igual investimento. soja de milho que você usa, só troca a boca da colhedeira ali, Não né? né? Porque, e é o industrial, né? Que é o rasteiro, né? E tem o tutorado também de vários. Você tem um esforço ainda manual, né? Para poder fazer os tratos culturais. Então, assim, é um investimento que nós, consumidores, devemos aplaudir, né? Os produtores, porque realmente não é fácil. E para quem está escutando aqui a gente também, porque tem gente que está escutando e tem gente que está assistindo, porque está no YouTube, no Spotify, aí e várias outras plataformas. O tomate, acho que é bom a gente esclarecer um pouco, né, Daniela? Que Isso. ele tem aí várias vertentes, né? Digamos assim, eu tenho o tomate industrial, Isso. que é aquele que é utilizado em molhos, em escala mais industrial mesmo, Industrial, né? E tem o de mesa, né? O de que mesa, é o que a gente consome no dia a dia, né? O que a gente consome no dia a dia é o de mesa. Só que cada vez mais até o industrial tá ganhando o gosto da culinária, né? Mesmo? Pelo formato dele, até para fazer os tradicionais molhos italianos, o pessoal gosta bastante. Então, assim, ele tá tendo aceitabilidade de forma geral. Agora, a gente fala no meio muito industrial porque é da forma que ele é conduzido, como o tomate ele chega, ele fica no solo, né? E depois ele vai para uma esteira, faz toda a higienização e vai para a indústria para fazer os molhos, fazer ketchup, fazer os enlatados. Já o tutorado já é uma cultura assim, mais, vamos supor assim, mais doméstica. O pessoal vai lá, tira do pé, já faz mais a caixa artesanal, mais né? Artesanal, justamente. Irrigação tem que ser gotejo, né, Daniela? Tem que ser gotejo, de preferência, né? Porque quando você coloca muito a aspersão, favorece muito a questão de fungos. Então, gotejamento mais localizado, melhor. Eu já vi muito, assim, muito ataque de mildio. Isso. A folha vai ficando branca, né? Justamente, porque vai, tipo, um apodrecimento que vai causar um ambiente muito úmido, porque a folhagem, né, abafa, aí impede a luz de adentrar e causa aquele ambiente propício para o fungo proliferar. Outra doença de solo também importante, né, do tomate é a fusariose, né? Fusariose. A fusariose, nossa, é uma praga que ela também, diferentes espécies, tem acometido as culturas. Até aproveitando o momento, porque eu sei que seu canal é bastante divulgado, tem vários ouvintes, nós temos um risco também de introdução de uma praga em banana que é causado por um fusário, que hoje ele está presente na Colômbia e está aí batendo na porta se a gente não tomar os cuidados. Por isso que a gente alerta a população a não ficar trazendo também muda de plantas de outra unidade da federação ou de outros países, né? A parte de aeroportos, o Ministério da Agricultura ele faz a parte dele. Agora, entre as unidades da federação, os órgãos fazem esse trabalho, mas mesmo assim a dona de casa ainda carrega escondidinho lá e pode trazer, no caso, uma planta dessa contaminada para dentro do país. Né? E nosso caminho, Goiás, pela região que a gente está localizado, distribui facilmente. Então, o fusário raça 4 é uma praga quarentenária que não existe no país ainda. A cigatoca negra ela já está amplamente distribuída no país e o produtor já está aprendendo, já aprendeu a conviver com ela. Causa danos, tem que erradicar, mas dá para sobreviver, né? Ainda com o cultivo da banana, se tomar os cuidados. Só que a principal fonte de disseminação de pragas em banana, muda, uva, é muda. Né? Então, tem que ter cuidado com a sanidade da muda. A fusariose também, eu estava vendo a respeito, ela é um indicativo também importante de deficiência de cálcio no solo. Sim, tem que corrigir, tem que fazer os diagnósticos. Daí a importância do profissional da agronomia, do engenheiro agrônomo, né? Que até tirando um momento agora, falando como vice-presidente do CREA, a importância do produtor, né, contratar um responsável técnico, porque ele vai fazer todo o levantamento, análise de tudo que ele precisa para produzir com qualidade, rentabilidade. Né? Vai gerar economicidade para ele. Não, foi bom você entrar nesse assunto também, né? Porque o CREA, eu vejo que talvez para agronomia ele age pouco, você não acha, não? Não, nós agimos até muito, o pessoal até fica bravo lá com o nosso presidente, o Lamartine, né? Falou assim, não, esse pessoal tá indo multando os produtores, porque é um órgão de fiscalizador, nós, a Agrodefesa, então a gente entende, né?
esse perfil que o pessoal entende. Às vezes, vocês veem o papel do CREA porque na cidade ele é muito atuante, né? Você vê nas obras, na parte de engenharia civil, mecânica. Então, às vezes, é mais perceptível para a sociedade. Porém, nós atuamos bastante. Tem uma equipe de fiscalização que mostra para o produtor a importância de contratar um agrônomo e faz a fiscalização. Tanto é que Goiás é referência das regionais a nível de Brasil na questão da fiscalização da parte de agricultura. Nós temos até drones, né, que fazem a inspeção da área, né, então visita as propriedades, eles utilizam também dados, tem convênio com a Agrodefesa, tem convênio com a Secretaria da Economia, então está tudo interligado, né, tudo para valorizar a importância do profissional lá no campo. Boa. Porque assim, você falou um ponto importante, porque a gente está na cidade e a gente anda pela cidade e você vê muito, né, obra embargada, justamente. Obra impedida, mas no campo a gente não vê assim, lavoura fechada, né, não tem jeito. Mas até para o produtor que vai plantar com o uso de custeio, por exemplo, no Banco do Brasil, ele é obrigado a ter um RT. Justamente. Para poder até conseguir o crédito, né? Senão ele não consegue, né? Justamente. Então, é um pré-requisito. Nós, na Agrodefesa também, temos um banco de dados onde o produtor, dessas culturas que a gente tem programas estaduais, normativas federais, ele deve cadastrar essas propriedades. Por exemplo, tomate é cadastrado no SIDAG, que é o Sistema de Defesa Agropecuário. É tudo eletrônico no site. Ele vai lá, entra, lança a propriedade dele, faz o cadastro, aí, o pré-requisito, informar o nome do RT dele, né? Do engenheiro agrônomo que dá assistência para ele. É um pré-requisito. Exato. E até, voltando à questão do tomate, né, uma das medidas legislativas que a gente tem na nossa normativa e cobra do produtor é a importância do cadastro, porque a partir do cadastro que nós vamos localizá-lo, o fiscal vai lá, no primeiro momento, na primeira visita, orientar sobre as medidas legislativas que ele deve adotar e averiguar se ele está cumprindo, né, as medidas. Caso ele seja infrator, dependendo do que seja, pode ter um prazo para regularizar ou então ele é passível de penalidade, porque ele está ali comprometendo o seu vizinho, né, a produção a nível do município e do estado. Então, o cadastro é muito importante. E, às vezes, eles têm essa dificuldade de entender. Eles ficam meio cismados. Falam assim, não, mas para que a Agrodefesa quer saber quanto que eu planto? Fica achando que é para outra questão, sei lá... Para multar ele. Para multar em valor de área, de coisa. Não, justamente, primeiro, para localizar. Agora, realmente, dependendo, por exemplo, se ele não fizer a destruição das plantas voluntárias, por exemplo, depois que colhe o tomate, ele tem um prazo de 10 dias para destruir o talhão. Por quê? Quando você colhe, fica lá aqueles restos culturais e a praga fica ali, parada, hospedada ali, se alimentando. Próxima cultura que você colocar ele em volta, ela está na área e vai atacar. Então, a gente fiscaliza, né, orienta e fiscaliza que depois que ele colhe, ele tem 10 dias para destruir. Aí, se ele não destrói, você vai lá, dá um prazo. Não, destruiu. Aí, então, agora é multa por hectare. Entendi. Porque na soja a gente tem o vazio sanitário. Vazio sanitário. No tomate também a gente... tipo um vazio, né? Tipo um mini vazio. É um mini vazio. A gente fala o escalonamento, né? De 60 dias, desse intervalo. De uma colheita de um talhão para o outro, né? Agora, já nas grandes culturas, como a soja, o feijão, o algodão, que são culturas que a gente trabalha a nível federal, com as normativas, todas elas têm o vazio sanitário. E o produtor tem cumprido, a gente faz, toda vez que a gente vai atualizar uma normativa, consulta as entidades de classe, e ele fala assim, não, tem que ter mesmo, porque isso ajuda, minimiza o custo da produção. Entendi. E aí, falando um pouco da sua carreira, Daniela, você falou que está desde 2017? No cargo de gerente, No cargo de gerente. Porque eu formei final de 95, mas eu formei novinha, tá? 95, o Pedro tava nascendo ainda, né, Pedro? Tá viajando ali no TikTok. Né? Mas eu formei novinha. Não tinha nem 21 anos. Que legal. E aí você entrou como fiscal lá no... Não, então, aí eu comecei, ainda mais por ser mulher, né? E eu apaixonada na profissão, todo mundo vai dizer, a Daniela vai ter dificuldade para conseguir, né, se estabilizar como engenheiro agrônomo. Vai acabar virando outra coisa, né? Não vai atuar como engenheiro agrônomo. Mas eu fui persistente. E eu tive abertura de... por incrível que pareça, homens que me deram abertura, que viram meu potencial e eu vim ocupando cargos de destaque. Eu comecei lá como instrutora do Senar, no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Aí depois eu fui consultora no Sebrae, trabalhava os dois ao mesmo tempo. Aí eu resolvi fazer o mestrado quando eu conheci o Serviço Oficial de Defesa Agropecuária no Estado. E aí eu gostei do tema, fiz uma seleção, na época era IGAP, Instituto Goiano Agropecuário, depois virou Agência Rural e depois virou Agrodefesa. Então eu entrei ainda lá em 99. O IGAP ele foi criado em 97. Então eu entrei como comissionada, né? Fiquei trabalhando lá, tirando documento para tomate dentro do Ceasa. Porque o Pará, alguns estados, pediam que para transitar, para entrar com tomate, tinha que ter um documento que atestava que estava livre, os frutos limpinhos, sem praga. Tipo um laudo ali, ó, isso aqui tá ok. Sem um laudo, que é a PTV, que é a Permissão de Trânsito Vegetal. Então eu emitia esse documento lá na Ceasa, enquanto eu estava fazendo o mestrado, então eu fiz o mestrado... Em Viçosa. Eu fiz o mestrado na UFG. Na UFG. Em Viçosa eu fiz a especialização em proteção vegetal. Então eu fiz, e a Embrapa, na época eu trabalhei com entomologia, né, que estuda as doenças e pragas, os insetos. E aí eu fiz o mestrado, concluí o mestrado, eu fui convidada a assumir a coordenação de citros e soja, dentro aí já era agência rural. Uhum. Aí eu assumi um cargo de coordenadora, eu falei assim, saí do PTV lá na Ceasa e fui para dentro do órgão, né, trabalhar como coordenadora. Aí, como coordenadora, eu fazia o trabalho de supervisão a campo, viajava, orientava os fiscais como é que eles iam conduzir, né, orientar o produtor. Capacitava os fiscais. Isso, conduta, quais eram as medidas, como se comunicar, levar o conhecimento ao produtor. Então, eu fazia esse trabalho e fui convidada, então, a assumir o cargo de gerente regional Sul. Quando eu trabalhei, a sede era Morrinhos, depois foi transferida para Piracanjuba, ali eu fiquei 10 anos. Eram 21 municípios, aí eu era responsável como gestora para executar o que a gerência de sanidade hoje, que eu estou como gerente, determinava para repassar aos fiscais. Então, eu fazia parte administrativa e técnica como gerente regional. Aí veio o concurso da Agrodefesa, em 2010, eu efetivei, veio uma seleção de meritocracia, eu entrei como gerente regional, aí eu saí lá do campo, né, de gerente regional e virei gerente estadual. E tá aí até hoje. Tô aí até hoje. Firme e forte. Tô aí. Enquanto o governo quer precisar, estamos trabalhando. Independente do cargo, eu sou concursada e sou fiscal estadual agropecuária, né? Então, estou como gerente. Esse cargo, né, ele pode ser transferido para outro, pode ser internamente, pode ser gente de fora que vem assumir, pode ser um cargo de confiança, né? É um cargo de confiança do Estado, do governo. Do governo. Do governo. Perfeito. E você vê que hoje a estrutura da Agrodefesa ela é suficiente para atender a toda a demanda do Estado? Você acha que ainda falta mais algum tipo de apoio? Pedro, a gente sempre vai chorar, né? Sempre vai chorar. Concurso sempre é bem-vindo, né? Porque serviço não falta. O serviço não falta. Nós temos um quadro aí deficitário que o pessoal que está aposentando, o pessoal que vai pedir licença ou não quer mais continuar a trabalhar. Então, a gente já está tendo déficit em algumas regiões, principalmente na região do Rio Verdão, né? Que é a região de Rio Verde, onde concentra as maiores áreas agrícolas, ali Rio Verde, Ataí, né? Região do Vale do Araguaia, Montevidéu. Então, ali, nós precisávamos de um concurso específico para aquela região para atender, porque a demanda é alta. Né? Porque nós temos no estado de Goiás alguns municípios que predomina a pecuária. Aí, ok, a gente tem um tanto suficiente de profissional. Mas onde tem o maior quantitativo de área agrícola, a gente precisa de um número maior. E é muito dinâmico, né, Daniela? Muito dinâmico. Principalmente aquela região ali. E por ser atividades sazonais, concentra tudo naquela época. Então, o nosso fiscal fica doido para atender tamanho e demanda, né? Os AT e os RTV já não dá conta, né? E aí, para transferir um colega de uma região para outra, eu vou desacobertar, ou então vou gastar dinheiro, deslocamento, que é dinheiro do servidor, do contribuinte. Então, a gente tem que pensar nisso tudo, né? Tem que minimizar custos, operacionar e fazer uma fiscalização, uma orientação mais assertiva. Bacana. Daniela, e como é que foi? Por que você escolheu a agronomia? Você é de Goiânia mesmo? Sou de Goiânia. Meus pais, minha mãe professora, meu pai representante comercial, só família que tem tradição de fazendeiros. E aí, como vinha férias, eu pegava e ia para as fazendas. E tomei gosto. Acompanhava os primos, tios, na lida. Eu falei assim, não, eu quero ser primeiro eu queria ser veterinária.
Aí cheguei, pai, você é veterinário? Eu falei assim, não, minha filha, nada a ver. Eu não tenho um pedaço de terra, como que você vai ser veterinária? E outra coisa, você pensa bem, você tem alergia a bicho, animal de estimação, não vai dar certo. Eu falei assim, ai, meu Deus. Aí você pensa direito. Aí eu fiquei pensando, falei assim, pai, já escolhi. Eu falei, então o que? A agronomia. Pronto, não tem bicho, tem terra, tem mato. Aí eu falei assim, não tem jeito, isso é da área rural mesmo, então, já que é o que você quer, né? E eu tive sorte, né? E com a amparo de Deus, proteção, as portas foram se abrindo e eu cada vez mais gosto do que faço e sou atuante na área, né? Então eu visto a camisa, sou servidora pública, assim, que... Você também é produtora rural, né? Marido, né? E a gente acompanha, dá os né? pitacos lá também, né? Dá os pitacos. Mas hoje eu estou mais atuante na parte burocrática, né? Mais administrativa, né? Fazendo aí o Estado rodar em prol da economia, né? Dos produtores. Claro, ainda mais um setor tão importante, né? Como o nosso aqui do agro. A nossa economia de Goiás, ela é essencialmente agrícola, né? Essencialmente. Nós não temos, assim, PIB, indústria né? forte, né? Assim, temos algumas aqui e tal, tudo mais, mas o que é forte mesmo aqui é soja, milho, sorgo, tomate, citros, né? Somos referência. Você vê, ano passado, a safra passada agora, 23, 24, nós somos os maiores produtores de semente de soja. Já saiu uma estimativa aí que nós vamos ficar entre os 3 primeiros colocados no ranking nacional, na produção de grãos. Você vê aqui, Rio Verde foi o maior produtor comparado com Mato Grosso. Então, as perspectivas aí são de crescimento, né? De permanecer o agronegócio forte, né? Pujante no nosso estado de Goiás. E a sanidade vegetal, a sanidade pecuária junto, só alavanca e abre mercados. Uhum. Daniela, e você também falou um ponto aí na entrevista nossa aí, você falou, porque eu era mulher, não sei o que e tal. Mas assim, eu vejo que eu formei em 2013. Entrei em 2007 na UFG também. E na minha turma, na minha época, que eu entrei, devia ter umas 6 ou 7 mulheres no curso de agronomia. Hoje já tá empatado, né? Já tá equivalente, né? Isso, a mulherada tá tomando conta mesmo. Porque nós temos, com o avanço da tecnologia, com a inovação, não tem mais nada difícil para mulher, né? É tudo drone, trator, tem a tecnologia, né? E mulher é fuçadeira, ela gosta de estudar, de inovar, né? Gosta de tecnologia, então a gente tem crescido bastante. Tanto é que a agronomia, comparado com a veterinária hoje, a veterinária já superou. No registro do CRMV, a gente tem acompanhado, já superou o número de homens veterinários, né? E a agronomia está aí traçando esse caminho também. Porque nós ocupamos vários cargos, principalmente, não é só hoje de sucessão familiar, né? Que antigamente era mais herança, herdeiro, e aí passava de pai para filha, e de pai para filha. Mas hoje, igual o meu caso, né? Não foi sucessão familiar, foi um gosto, um querer, uma paixão pelo curso, e você vai especializando. Eu fui ocupando cargos de gestão, hoje tem empreendedoras, tem as startups, tem a parte de investimento econômico. Então, tipo assim, a mulherada tá pulverizando aí, tomando conta desse mercado, e tem mostrado que elas vieram e são competentes para porque elas têm uma comunicação fácil, né? Tem uma simpatia, uma empatia pelo próximo também, sabe ouvir. Então, isso tem facilitado, né? E também mulher é muito mais caprichosa, muito mais detalhista, muito mais organizada. É isso aí, viu? Né? Eu falo mesmo. Eu falo sardinha porque tem que reconhecer. Falando das mulheres, eu fui muito homenageada, eu fiquei muito agradecida que eu tive a oportunidade de estar como presidente de uma Conferência Nacional de Defesa Agropecuária, que aconteceu agora em julho. E a gente teve a honra do governador Ronaldo Caiado estar com a gente lá na abertura. E nós recebemos um público de 1.300 pessoas de todo o país, de todos os órgãos do Estado de Defesa Agropecuária, além de produtores. Foi a primeira vez que a gente abriu para que os produtores participassem dos nossos debates, porque esses congressos, geralmente, ele era fechado só para os fiscais, estaduais e federais, Ministério da Agricultura e os órgãos de Estado. E aí nós inovamos, né? Goiás vai sediar? Então, nós queremos que os produtores participem também, porque eles que são os executores da sanidade vegetal, da sanidade pecuária, né? E então foi uma inovação, a gente contou com participação também de estudantes, foi muito gratificante eu estar ali presidindo uma conferência desse porte, né?
Então, a repercussão foi tão positiva que eu tenho sido convidada a ministrar palestras em outros congressos, mostrando a importância da mulher, a valorização da mulher na defesa agropecuária. Bacana. Daniela, e o CREA? Como é que o CREA entrou na sua vida? Porque a agrodefesa é um órgão, o CREA é outro. Então, são órgãos de fiscalização, órgãos distintos. Né? Então, eu, como engenheiro agrônomo, sou registrada no conselho. Aí nós temos a Associação de Engenheiros Agrônomos, que é a EAGO. E na época que eu fui convidada a ser conselheira, o Francisco Almeida, que já foi presidente do CREA e é membro da associação, me convidou. Falou assim, olha, Daniela, nós temos cadeiras para representantes da associação junto ao CREA e eu gostaria que você nos representasse lá. Eu falei assim, então vamos lá experimentar, né? Vamos. E foi na época da pandemia que ele me convidou. E eu achei diferente, eu falei assim, vamos lá, porque é julgar processos, né? E eu aceitei esse desafio, entrei lá como conselheira, aí no segundo ano, o Lamartine, como presidente, me convidou para assumir o cargo de diretora administrativa. E eu já tenho ocupado o cargo em dois períodos já, e agora, esse ano, ele me convidou para estar ao lado dele como vice-presidente. Então, assim, a atuação nossa, né? Então eu falo que a atuação da mulher, né, dentro, a participação, ser proativa, mostrar para que veio, tem mostrado, né, as portas vão se abrindo. Então, pelo mérito do trabalho. E lá dentro, com o passar do tempo, eu fui identificando e vendo que é muito similar também com o que eu faço, que eu já tive na agrodefesa, como eu te falei, eu já fui servidora lá, tirando documento para trânsito de tomate, trabalhei dentro da SEASA, que é um posto de fiscalização da agrodefesa. Depois eu fui para o interior, né? Fui para a coordenação, fui para o interior, fui fiscal de campo também no intervalo, onde mudaram o gerente regional, e depois que eu vi ser gestora da sanidade vegetal. Então isso foi mostrando, o pessoal foi conhecendo, mostrando capacidade, e aí as portas vão se abrindo e os cargos vão surgindo. E a gente agora manter neles também é um desafio. Com certeza. Né? A cada dia que eu levanto, eu tenho que mostrar para que veio, né? E agir com ética, sabedoria, ter boa conduta, essas que trilham o caminho. E aí estou lá como conselheira. Bacana. E você tem mais alguma pretensão, assim, de algum cargo que você gostaria de ocupar hoje? Então, eu gostaria de me tornar a primeira presidente mulher do CREA Goiás. Mas é uma batalha difícil. Nós temos aí várias lideranças, né? E vamos ver o que promete para frente. Bacana. Daniela, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Obrigada. Acho que a gente conseguiu esclarecer algumas coisas. Ficou algum ponto que você gostaria de falar que a gente não falou? Bom, eu acho que eu falei demais, Pedro. Não falou? Foi ótimo. Fiquei até com sede. E produtor que quiser procurar orientação, que quer tirar alguma dúvida, qual que é o canal que ele procura? Olha, nós lá da minha equipe, a gente disponibiliza até o nosso celular, pessoal. A Agrodefesa tem o telefone fixo, mas no próprio site esses telefones estão disponíveis. Tem o canal de denúncia e tem um canal de ouvidoria também. Uhum. Então é fácil falar com a gente. Pelo Cidago também, produtor que é cadastrado dentro do Cidago, abre um chamado lá, eu estou com dúvida nisso, eu preciso de uma orientação, eu preciso da visita do técnico. Nós estamos lá atuando. E cada município do estado de Goiás tem um fiscal responsável pela região. E tem algum perfil do Instagram também que o pessoal pode seguir? Tem perfil do Instagram que está super atuante, tanto é que nossa comunicação agora está bombando aí nas redes sociais, fortaleceu bastante essa equipe nova que chegou com o Fernando Dantas, o Renan, Antonieta. O Fernando Dantas está lá? Está lá. Ele estava na Secretaria da Agricultura, né? Então ele veio, deu um boom, uma nova cara para nossa rede social, que tem gerado várias repercussões, tanto é que eu estou aqui, né, devido ao trabalho que eles vêm fazendo nas redes sociais, nossa, que está bem atuante, está bem legal nosso material lá. Acho que o agro tem que ser mais forte na comunicação, né, Sim. em todos os canais, tanto na parte privada quanto na parte governamental e tudo mais, para a gente tentar lutar um pouco, né, contra o leiguismo, né, a falta de conhecimento. A falta de conhecimento, né? Porque eu vejo que a maioria das pessoas que eu vejo falando borracha aí sobre o agro é porque não tem conhecimento. Justamente. E hoje a gente tá cheio de especialistas de TikTok, né? Justamente. Vê um vídeo então a de 2 gente tem que minutos, usar esse marketing digital aí para vender o agro bem vendido, bem consciente, né? Mostrar os benefícios dele, porque
Da hora que amanhece, anoitece, a gente precisa de um alimento saudável. Posicionar, né? E, o pessoal, e você tem o seu Instagram pessoal também, se você quiser passar? Tenho um profissional que é Daniela Reis, _ engenheiro agrônomo. Perfeito. Então, nosso editor vai colocar aqui. Isso. Segue lá, manda uma mensagem para ela lá, tira suas dúvidas aí sobre mosaico dourado aí, sobre o greening, sobre qualquer doença aí. Né? Estamos lá à disposição. Perfeito. Obrigado você que acompanhou esse episódio até aqui. Você gostou? Paga nós aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Segue nosso Instagram também, que é @portalagro2 e o nosso portal de notícias, que o Agro2 ele é um portal de notícias, né? O podcast ele é só um braço. Então nós temos um corpo de jornalistas que estão lá escrevendo notícias e pautas do agro diariamente sobre tudo que está acontecendo no mercado do agro, que é www.agro2.com.br. E ó, aqui em Goiânia tá cheio de telão de LED também esparramado aí com Agro2, viu? Você passou, tira uma fotinha, marca a gente que a gente vai repostar, tá bom? Fechou? Tamo junto, até a próxima, tchau, tchau.